E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje aqui a gente vai bater um papo sobre programação, área da tecnologia, transição de carreira. Eu vou tentar abrir sua mente para quem é iniciante na área, tá vendo se vale a pena mudar ou não, explicar coisas básicas e dar introdução ao meu curso de lógica da programação aqui que eu vou estar disponibilizando no YouTube, tá bom? Então, a princípio, vamos entender como funciona esse mercado. Então, pessoal, olha só, a TI, ela desde sempre ela é uma área muito promissora, porque querendo ou não, como a tecnologia foi evoluindo, todas as empresas passaram a se adaptar à evolução, à inovação, porque quanto mais inovação você tem, mais competitividade de mercado você tem. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem um aplicativo muito bom que resolve seus problemas, você consegue fazer a sua transação de dinheiro em casa, enquanto você tem outra que não te permite isso. Você tem que ir na agência resolver o seu problema. Qual que você vai seguir? Você vê que a competitividade das empresas em conseguir agradar o cliente com soluções pede profissionais de TI. E como a gente pode ver, o maior boom de TI que teve foi na pandemia. Porque tudo, tudo virou online. Tudo. O iFood cresceu imensamente, a Uber com entregas, os bancos implementando serviços tudo online, trabalhos home office, criação de plataformas, de estruturas home office para os profissionais trabalharem de casa com sistemas diretamente do computador. E assim, isso foi um boom de TI que eles precisavam de muita mão de obra. Você imagina, praticamente 80% das empresas mundiais precisando criar ambientes de trabalho virtual para seus funcionários. Então eles começaram a contratar muita gente, muita gente, muita gente no período de 2019, 2020, 2021, que foi a época lá do Covid, que travou tudo, todo mundo em casa. Então assim, a tecnologia salvou muitas empresas nessa época. E nisso eles contrataram muita gente. Só que depois da pandemia acabar, aconteceu a bolha da TI. Está acontecendo agora, né? Que são esses layoffs aí que as pessoas estão sendo demitidas em massa e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a área esteja ruim ou que não esteja aquecida. Muito pelo contrário, é um dos mercados mais aquecidos do mundo. A gente pode ver aqui no Brascom, que é a Associação de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, eles fizeram um relatório que eles mostram que atualmente no Brasil, formam-se 53 mil pessoas na área de tecnologia, porém anualmente essa demanda é de 159 mil. Ou seja, até 2025 vai estar precisando de mais de 530 mil profissionais no Brasil para a área de TI, sem falar no exterior, se você souber o inglês, o espanhol. Então, assim, é uma área extremamente aquecida, que promove sim mudança de vida para muita gente e que por mais que esteja, você possa até estar vendo o boom da TI, as pessoas estão sendo demitidas, empresas demitindo em massa, isso não é porque a área não está aquecida, é porque as empresas contrataram muita gente durante o período de pandemia que era necessário e depois da pandemia eles simplesmente estão demitindo porque agora não precisam mais, os sistemas estão criados e as pessoas não precisam mais dessa mão de obra toda. Porém, o mercado continua extremamente aquecido, mas em outras posições e para profissionais realmente qualificados. Então, se tu quer entrar na área, se tu tem intenção de mudar, sou carpinteiro, sou enfermeiro, sou professor, mas eu quero ir para programação, vale a pena sim. Se tu vier no LinkedIn e botar vagas de programação, é uma coisa absurda. São milhares e milhares de vagas todos os dias aparecendo, 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 aparecendo. E e é isso, você sendo bom, você tendo projetos, você sabendo o que você está fazendo, você consegue, você consegue. Então, assim, dito isso, eu vou estar iniciando para vocês aqui agora um conteúdo de lógica de programação que é para iniciante. Se por acaso você já tem esse conhecimento de lógica de programação e quer aprender diretamente o Java, que é a proposta aqui do meu canal, ou você já conhece o Java e quer aprender só o Spring Boot, eu vou estar deixando aqui em algum lugar da tela os cardzinhos para você clicar e ser direcionado diretamente para a aula 1 do Java e para a aula 1 do Spring Boot. Então, vamos lá, deixa eu dar uma pequena introdução aqui, o que seria lógica de programação. Quando você entra no mundo de TI, você vai trabalhar com front,
front-end ou back-end? O que é front-end e o que é back-end, Matheus? O front-end deixa eu dar um exemplo prático aqui. O front-end, Facebook, vamos lá. Front-end é toda essa imagem aqui, os botões, os chats assim aparecendo, as fotos, as configurações, tudo isso aqui é o front-end. Não é código que você está vendo aqui, você está vendo as coisas já preparadas, as coisas em um alto nível de entendimento, um nível que qualquer ser humano consegue entender. Então, assim, isso é o front-end, a parte que o usuário vê. Porque se você mandar para o usuário o código da página, que é isso aqui, o cara não vai entender nada, seu programa não vai funcionar, sua aplicação web não vai funcionar, e simplesmente não tem sentido tu criar um código desse para mandar para uma pessoa leiga que só quer usar o seu sistema. E isso é o front-end. Agora, o que é o back-end, Matheus? Então, gente, aí o que é o back-end? O back-end apareceu esse Spring Tools aqui, que é a IDE que a gente utiliza para o Spring Boot e para o Java. Então, olha só, o que é o back-end? O back-end ele vai ser o código por trás do front-end. Por exemplo, para eu poder estar acessando uma imagem aqui, sei lá, uma foto, vou botar uma foto minha aqui. Vamos supor que eu quero ver uma foto do meu Facebook, essa foto minha com meu pai. Essa foto aqui, para eu conseguir essa foto, o sistema do back-end foi buscar lá no banco de dados do Facebook. Então, assim, ela não está salva aqui diretamente no front-end, ela está salva no banco de dados. E o back-end é responsável por fazer essa integração. Então, assim, o back-end vai lá, pega o dado e manda para o front-end. E tudo isso funciona no mecanismo de API. O que é isso? É uma ponte entre o front-end e entre o back-end. Então aqui está o front, aqui está o back-end e aqui no meio está a API. A API ela liga os dois pontos, ela transporta as informações. Então assim, o back-end, isso aqui é um exemplo de back-end, que é uma aplicação Spring Boot que eu vou estar botando aí também para a gente fazer, que são os códigos em si, em massa, que você vai promover a sua lógica, promover a sua explicação, a sua configuração, os controllers, a segurança, os tokens. Isso é o back-end. Dito isso, para você saber back-end, front-end, API, qualquer coisa na área de TI, você tem que saber lógica. Você tem que ter um raciocínio lógico para você poder implementar a sua lógica no código. Porque, por exemplo, esse código aqui está funcionando porque ele tem lógica para o computador. Se eu botar uma coisa sem lógica aqui, por mais que a sintaxe esteja correta e a linguagem compile, mas se não tiver lógica, o programa não vai funcionar. Então você tem que pensar, ter um raciocínio concreto, firmado e lógico. Essa é a necessidade da lógica de programação. E ela não é estritamente matemática. Ela é um conhecimento mesmo de raciocínio lógico. Você tem que entender que as coisas têm que ser feitas certinhas. Você tem que pedir a coisa certa, na hora certa, na ordem certa, no caminho certo para acontecer. Então, pessoal, antes de prosseguir aqui no curso, eu gostaria de pedir para você estar divulgando o conteúdo aqui, para estar curtindo, compartilhando. Se estiver te ajudando, pô, tô gostando, tá bacana, realmente não tinha esse conteúdo antes, não consegui achar esse cronograma bacana de via lógica, depois do Java, depois do Spring Boot. Pô, tá te ajudando, tá produzindo conhecimento, curte, compartilha. Se você puder também ativar o sininho, se inscrever no canal, porque a intenção desse projeto é ajudar todo mundo. Então, é isso. Vamos continuar. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Eu criei um pequeno slidezinho para a gente ter uma noção básica aí de como funciona a lógica de programação. Uma pequena introdução, tá? O conteúdo mais a fundo vem nos próximos vídeos. Vamos lá. Lógica de programação, qual a sua importância? Não sei se vocês conhecem um cara bem famoso chamado Steve Jobs. Ele cita uma frase que é o seguinte: Everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches you how to think. O que ele quis dizer nessa frase aqui em inglês? Todo mundo nesse país deveria aprender como programar um computador, porque isso te ensina como pensar. Olha só, cara, se você começa a trabalhar e a entender como as coisas funcionam no caminho lógico com o computador, você consegue entender isso na vida também. Então, todo mundo deveria ter um conhecimento lógico
para ser melhor sucedido na vida, para conseguir alcançar seus objetivos, porque as coisas acontecem numa ordem lógica, num caminho lógico, as coisas não são aleatórias. Então, assim, é só para você ter uma noção que essa lógica de vida é a mesma da lógica de programação. Um outro fator interessante é esse aqui, ó. Uma máquina é incapaz de compreender ordens não lógicas. Foi o que eu falei há um tempinho atrás. Se você botar um código, ele está escrito certo, da forma que a linguagem exige, porém, não tem lógica por trás desse código, ele não vai servir de nada, ele não vai funcionar, não vai cumprir nenhum objetivo. Então, assim, a lógica de programação ela traz muitos benefícios porque ela está presente no cotidiano. Você não percebe, mas se você é cozinheiro, se você faz seu ovo frito, sua batata, você tem uma ordem lógica para construir aquilo. Se você construir na ordem errada, você vai quebrar o seu ovo, pode vir queimado, pode ser um alimento ruim se você fizer fora da lógica. Então, o que é a lógica? A lógica é uma técnica utilizada para você promover uma sequência, um caminho certo que o seu computador vai seguir para executar determinada função. Então vamos lá, você quer resgatar determinado nome de um banco de dados. Você tem que fazer lá a lógica certinha do passo a passo para o computador poder seguir e poder trazer aquela informação de forma correta. Então, assim, é a sequência. A lógica é a sequência. Você tem que ter uma sequência lógica para concluir determinado comando. E isso você vai implementar no seu código. E qual é o nome específico dessa sequência? O nome dessa sequência é algoritmo. Você vai criar um algoritmo para executar. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo, que eu acho que tem aqui. Ó, um algoritmo. Esse é um exemplo de algoritmo. Você consegue ver que o algoritmo é uma forma de você representar a sequência que você quer produzir no seu código. Vamos esquecer um pouco de código e vamos pensar como uma receita de ovo frito. Eu, pelo menos, faço assim. Eu ligo a frigideira, esquento, boto manteiga, deixo a manteiga derreter, vou lá, quebro o ovo, taco o ovo, espero o ovo fritar de um lado, viro para o outro lado e pronto, o ovo está pronto. Isso é um algoritmo. Isso é lógica. Porque se eu botar o ovo sem quebrar, não tem lógica. Não vai sair um ovo frito, vai sair sei lá o que vai sair, que eu nunca fiz isso. Então, assim, basicamente é isso. O algoritmo é isso, é você ter uma sequência para concluir determinado objetivo. E na informática, na TI, não é diferente. Só que ao invés de você fazer isso no dia a dia, no cotidiano, você vai estar usando códigos e conteúdos de programação do Java. Essa é a lógica. Aqui eu tenho mais conteúdos, por exemplo, existem vários tipos de algoritmo. Você tem o português estruturado, que você escreve passo a passo, escrito. Primeiro eu vou quebrar o ovo, depois eu boto na panela. Passo a passo. Tem o fluxograma. Fluxograma é isso aqui. É uma imagem com os quadradinhos e tal, que eu também vou estar explicando melhor na próxima aula. E etc. Tem várias outras coisas. E por hoje eu vou manter nisso, o conteúdo nisso. O algoritmo é a sequência da lógica. E a lógica tem que ter sequência. Então, assim, a lógica é o principal para você programar qualquer coisa. Seja React, Angular, Java, PHP, Python, qualquer coisa. Tem que ter a lógica. Você tem que entender o que você está querendo fazer e seguir uma sequência, o algoritmo, para poder executar aquela determinada função sem produzir erros. Então, por hoje é só. Só quis dar uma introdução também ao curso de Lógica de Programação, bater um papo sobre a área de tecnologia. Caso, como eu disse antes, se você quiser, tem um curso de Java aqui no canal e tem um curso também de Spring Boot. Se você achar que Lógica de Programação é muito básico para você já sabe como funciona, vai lá e tá tudo certo. Eu vou estar passando nas próximas aulas um conteúdo de variável, constante, grupos, a lógica de grupos do diagrama de Venn, da matemática, para estar entendendo melhor como funciona. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e sigam com Deus aí, com paz, e nos vemos na próxima aula. Valeu! Fala, pessoal, tudo bem?
Aqui quem fala é Matheus. Hoje nós vamos estar dando continuidade à segunda aula da lógica de programação, que é para iniciantes que não sabem praticamente nada desse mundo de programação, mas querem estar entrando, estar tentando uma transição de carreira, estar tentando mudar de vida. E assim como eu falei na última aula, nós temos ideia que isso aconteceu por causa da pandemia. A pandemia influenciou um crescimento de tecnologia e necessidade de mão de obra de uma forma absurda. Então, a área da tecnologia está extremamente aquecida e por mais que tenha acontecido algumas demissões em massa, isso não significa que o mercado esteja enfraquecido, mas é somente para tirar o excesso de pessoas que eles contrataram naquela época que necessitava muita mão de obra. Agora, por exemplo, eles não estão precisando tanto, estão demitindo algumas pessoas, porém o déficit de profissionais da área de tecnologia ainda é gigantesco. Então, se tu é um bom profissional, se você está querendo entrar para ser um bom profissional, com certeza o mercado é um dos mais aquecidos do mundo atualmente. Então, vamos dar continuidade, já que a gente já tem essa noção básica de mercado, que é uma área boa para entrar sim, e é isso. Na última aula nós falamos sobre como a lógica de programação ela é importante para o seu dia a dia, como ela é necessária para que você possa pensar de uma forma coerente, para que você possa pensar de forma lógica e assim resolver os seus problemas, criar uma sequência lógica do que você tem que fazer para resolver determinada situação. E assim é na programação. Hoje nós vamos estar dando continuidade e falando mais sobre variáveis, constantes, dentre outros assuntos. Então, pessoal, a princípio nós vamos entender aqui basicamente, de uma forma básica, como o computador executa funções. Nós temos aqui um input device, um output device e uma central de processamento e uma unidade de memória. O que isso significa, Matheus? Nós temos uma entrada de dados, uma unidade de processamento que vai tratar a entrada de dados, alocando memória, e uma saída desses dados já tratados por determinado programa, determinada execução de função. Ok. O que isso significa? Que o computador ele pega um dado, seja do usuário ou seja do desenvolvedor, ele vai tratar esse dado na central de processamento, alocando memória e vai promover uma solução de acordo com a lógica que você criou. Pois bem, e como que isso aqui foi criado? Isso aqui é a base do funcionamento da maioria das máquinas hoje em dia. Como que isso foi criado? Um matemático no ano de 1940 chamado John von Neumann criou essa ideia. Ele demonstrou essa ideia para a sociedade científica e simplesmente ela é utilizada até hoje como base da maioria dos computadores. Ela tem um grande impacto na computação, na ciência da computação no geral. E é assim que a maioria dos programas, a maioria dos sistemas até hoje funcionam. Então vocês têm que ter em mente que para você realizar uma coisa lógica com programação, o input device, que é a entrada de dados, ele vai alocar essa memória. Então lembre bem, essa alocação de memória, ela também é explicada na lógica de programação. Na teoria básica mesmo, a gente consegue já ver como essa unidade de memória pode ser alocada. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então agora nós vamos entender como que eu vou guardar um pedaço de memória para executar determinada função. No Java, eu vou fazer toda essa lógica de programação tentando demonstrar um caminho já pro Java, porque o foco aqui do canal é Java. Geralmente, nós fazemos uma variável para guardar um tipo de dado. Essa variável ela vai ser responsável por guardar números, palavras, lógicas de cálculos e etc. Aqui tem um exemplo de uma variável básica que é um inteiro. Um inteiro. Você vai lá no seu programinha. Eu vou até abrir aqui o Eclipse com vocês. Aqui, ó, eu já tinha preparado. Variável. Você vem aqui no seu programinha e você quer guardar uma variável do tipo inteiro. Você quer que um pedacinho da memória do seu computador guarde um número e que você identifique para esse número que essa variável é um número. E assim o computador vai saber tratar essa memóriazinha guardada que vai ser a variável como um número inteiro. Vamos só declarar a variável, que é o básico. Você não precisa estar familiarizado com essa interface aqui do Eclipse. Isso aqui é uma coisa já para o Java lá para frente, mas é só para vocês terem uma lógica de como que a variável se encaixa na programação. Olha só, para não ficar muito superficial. Aqui, por exemplo, nós vamos guardar uma variável do tipo inteiro. Declaramos uma variável do tipo inteiro, idade.
Agora, um pedacinho lá da memória do computador vai estar com um espacinho para você guardar um número. E esse número vai ser salvo nessa variável idade. E posteriormente você pode utilizar essa idade para representar esse número em alguma execução do programa. Bem, agora que a gente viu o que é uma variável, principalmente na área do Java, eu vou estar demonstrando para vocês também como que essa variável pode ter um subtipo, que é uma coisa chamada constante. A constante, ela é uma variável que vai ser fixa. É estranho, né, a gente falar uma coisa que é variável vai ser fixa. Pois é, em alguns momentos da programação nós temos que fazer determinado programa com uma variável que vai ser fixa, para que esse valor não seja alterado em nenhuma hora da execução daquele código, pois ele é necessário para a estrutura daquele código. Então, por exemplo, novamente, eu estou aqui no Eclipse para demonstrar para vocês de uma forma mais prática, para vocês terem noção de como a lógica de programação, por mais que seja uma coisa teórica, ela está estreitamente ligada à lógica da programação prática. Agora vamos entender a constante. Vejamos, nós temos um código que ele vai ter que executar um cálculo. Esse cálculo vai ser baseado em um número fixo. Por exemplo, o número de dias que um funcionário trabalhou, mas aquele número é fixo, ele sempre vai trabalhar 20 dias ao mês. Então você vem aqui, ó, final. Esse final é uma palavrinha que ele vai identificar uma variável, por exemplo, aquela entidade que a gente criou há um tempinho atrás, ele vai dizer que aquela variável ela não vai ser alterada de forma alguma. Se você tentar alterar, vai dar erro. Então, aqui nós vamos colocar final int dias trabalhados igual a 20. Ok, nós criamos uma variável que até o final da execução do código não vai ser alterada. Então vamos supor que nós tenhamos que fazer, ele recebe R$30, R$40 por dia. Aí você vai lá e vai colocar 40 vezes dias trabalhados. Esses dias trabalhados não vão ser alterados, então o resultado sempre vai ser vezes 20. Porque é uma regra de negócio, é uma regra da empresa que o funcionário vai trabalhar sempre 20 dias. Então esse número tem que ser constante, ele não pode ser alterado em hipótese alguma durante o código, porque ou senão o funcionário vai receber mais, ou o funcionário vai receber menos. Agora que nós já entendemos basicamente como funciona variável e constante, nós temos que entender que todas as linguagens de programação elas possuem palavras-chave, palavras que vão ser utilizadas pela linguagem para identificar determinada execução. Por exemplo, eu botei aqui do Java novamente, nós temos public, private, static, void. Não precisa se preocupar com o significado delas agora, mas você tem que entender que elas existem. Então agora eu vou estar demonstrando aqui para vocês, no Eclipse, como que isso funciona. Por exemplo, aqui nós já temos palavras-chave. O package. Package significa pacote no Java. Ele é uma palavra que eu não posso mudar. Se eu vier aqui e colocar package, dá errado, porque o programa ele entende package, é pacote, tem que ser esse nome. Public, identifica que esse sistema é público. Eu não posso vir aqui e botar public, não entende, dá erro no programa. Existem palavras que elas são chaves. Por exemplo, como a gente botou aí agora, o int, que representa um número inteiro. O final, que representa uma constante, são palavras-chave. Não quer dizer que nós não possamos usá-las em determinada hora depois, mas por enquanto, como nós só estamos pensando na lógica de programação, não se preocupe com a sintaxe da linguagem Java. Isso nós veremos depois. Você só tem que entender que existem palavras que não podem ser utilizadas em determinadas horas porque elas são palavras-chave. Agora que a gente entendeu como funcionam variáveis, constantes, palavras-chave também no Java, eu vou estar mostrando para vocês tipos primitivos. O que são tipos primitivos? Tipos primitivos são os tipos que devem ser aquelas variáveis. Uma variável não pode não ter um tipo. Ela tem ou que ser int de número inteiro, ou real de número decimal, ou char de palavra, de letra, ou lógico de verdadeiro ou falso. Você não pode declarar uma variável sem determinar um tipo da variável. Isso no Java, porque o Java é uma linguagem extremamente tipada. Você tem que definir. Essa idade do tipo int vai ser um número inteiro. Essa idade do tipo float vai ser um número real, com casa decimal.
Essa variável aqui, ela é do tipo caractere, que vai devolver uma letra, uma palavra, uma frase. Ou essa daqui é do tipo lógico, que vai determinar um resultado verdadeiro ou falso. Então, pessoal, antes de prosseguir aqui no curso, eu gostaria de pedir para você estar divulgando o conteúdo aqui, para estar curtindo, compartilhando. Se estiver te ajudando, pô, eu tô gostando, tá bacana, realmente não tinha esse conteúdo antes, não consegui achar esse cronograma bacana de via lógica, depois o Java, depois o Spring Boot. Pô, tá te ajudando, tá produzindo conhecimento, curte, compartilha. Se você puder também ativar o sininho, se inscrever no canal, porque a intenção desse projeto é ajudar todo mundo. Então, é isso. Vamos continuar. Então, novamente, como eu demonstrei para vocês das outras vezes, aqui eu vou estar mostrando da forma prática no Java. Não se preocupe com essa sintaxe, com esses pontos e vírgulas, com essas palavrinhas que vocês não entendem. Isso aqui é só para demonstrar como a lógica de programação está totalmente ligada à forma que você vai programar no dia a dia. Ok, então aqui o tipo primitivo int, do inteiro, que eu falei ali atrás, é idade, igual a número 2. O tipo real, que vai ser um número com casa decimal, double, vai ser o quê? Igual a 3,5. E aqui, um tipo char, que vai ser uma palavra ou uma frase, string no Java, Mateus. E aqui, o boolean, que é um tipo que devolve true ou false. Ele identifica se tal condição é verdadeira ou falsa. True. Esses são os tipos primitivos que nós temos identificado nas variáveis. Então, o que a gente tem aqui? O tipo da variável, o tipo da variável, int, double, string, boolean, o nome da variável e a atribuição de um valor para essa variável. Então, aqui nós estamos dando para o computador uma entrada de dados. Ele vai tratar essa entrada de dados e vai devolver uma saída de dados, porque nós alocamos dados em memória. E isso já volta lá para aquela imagenzinha do John von Neumann, identificando uma entrada de dados, tratamento dos dados, saída dos dados. E assim as mágicas acontecem, como esse vídeo está sendo demonstrado para você, não é mais do que uma entrada de dados que eu botei no YouTube, está sendo agora uma saída de dados para você na tela do seu celular, na tela do seu computador, e assim acontece com tudo na tecnologia. E agora aqui para finalizar a aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como que é uma entrada e uma saída básica de dados no Java. Novamente, não se preocupe com a sintaxe da linguagem, é só para demonstrar na prática como que essa entrada e essa saída funcionam, tá ok? Então vamos lá para o Eclipse. Aqui então já preparei um códigozinho e testei, só para demonstrar para vocês como que funciona uma entrada e uma saída de dados. Vamos supor que você quer criar um programinha que ele vai pegar o nome de uma pessoa. Aí você vai lá e coloca assim: digite seu nome. Aí o programinha vai mandar: digite seu nome. Aí o usuário vai lá e escreve Leandro, por exemplo. Ele vai pegar esse Leandro que escreveu na entrada de dados. Se tivesse alguma coisa para fazer com esse nome aqui dentro, salvar em um banco de dados ou qualquer outra coisa, ele iria fazer essa opção. E você poderia promover uma saída, que no caso é essa linha de código aqui, ó, que ele vai devolver a frase seu nome é, mais o nome que você indicou. Então, por exemplo, eu botei aqui Leandro, o computador vai me mandar: seu nome é Leandro. Se eu botar aqui agora Maria, seu nome é Maria. Ou seja, é uma coisa bem simples para você ver como que funciona a entrada, o tratamento do dado e a saída do dado. Aqui a gente não está fazendo nada com o nome, mas poderia. Poderia, por exemplo, implementar letra maiúscula no nome, tirar uma letra do nome. Isso tudo você vai fazendo com o passar do tempo aprendendo Java. Mas para fazer isso, você tem que entender o que é uma lógica e como funcionam os tipos primitivos, variáveis, constantes e etc. Tá bom? Então é isso por hoje. A aula encerra por aqui. Na próxima aula eu vou estar trazendo, acredito que são os conjuntos, que também é uma coisa super importante na lógica de programação. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Aceito feedbacks nos comentários e também dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Matheus. Nós vamos estar dando continuidade à terceira aula de lógica aqui de programação. Eu
Eu vou estar encerrando esse conteúdo de lógica hoje com o diagrama de Venn e também com a ideia de tabela verdade, porque assim, eu acredito que a lógica ela é importante, mas não é importante tão a fundo, por exemplo, na relações de sentenças lógicas, não lógicas, inversões de sentenças lógicas para não lógicas. Isso é mais coisa de concurso. Isso são questões que são mais utilizadas para concurso de raciocínio lógico, por exemplo, concurso PM, concurso de... dentre outras funções. E esse não é o foco aqui. O foco aqui é a gente entender o que é lógica, entender como funciona e saber por que isso é necessário na hora de programar o seu aplicativo ali. Essa é a intenção. Então é isso, bora lá. Ok, aí eu abri aqui o nosso slide para a gente ter uma ideia melhor de como isso funciona. Na questão de lógica, nós temos preposições. O que são preposições? São sentenças ou frases que são afirmativas ou falsas. E essas afirmações ou negações, elas podem representar condições para que determinada função da nossa aplicação seja executada. Por exemplo, eu criei aqui essas duas preposiçõezinhas aqui. Nessas duas preposições, vamos supor que o requisito básico para um cliente conseguir determinado benefício é que ele seja brasileiro. Então aqui eu só vou conseguir dar o benefício para Cláudio se ele for brasileiro. E essa afirmação aqui corresponde a isso, ele é brasileiro. Então se eu criar um programinha que tem uma condição que fale, ó, se tal cliente for brasileiro, ele recebe. Aí vai estar lá dentro essa condição aqui, ele é brasileiro, então ele recebe. Ok, agora vamos supor que dentro dessa condição eu precise que Cláudio seja brasileiro e Lucimar também seja brasileiro. Eu vou colocar aqui, Cláudio é brasileiro e Lucimar é brasileiro. Percebeu que eu botei a letrinha E ali? Por quê? Esse E significa que para que eu consiga determinada condição, satisfazer determinada condição, ambas as preposições, ambas as frases sejam verdadeiras. Ou seja, aqui você acaba por implementar um conectivo lógico. Esse conectivo lógico ele é representado pelo acento circunflexo. Ou seja, se eu quisesse botar que a preposição 1, e preposição 2. Aqui é uma forma de demonstrar, uma forma de símbolos, como que uma frase e outra são verdadeiras. E no meio dessas frases nós temos um conectivo E, que é representado pelo circunflexo. Então tá, nós já entendemos que preposições são para satisfazer condições, são utilizadas na lógica para satisfazer condições. Nós temos aqui a regrinha de negócio que para o benefício ser utilizado, ambos os clientes têm que ser brasileiros. Ok, então aqui nessa situação nós colocamos isso, demonstramos com preposição 1 e preposição 2 são verdadeiras, nós conseguimos entender que ambos os clientes são verdadeiros, são brasileiros, e nisso nós temos o benefício implementado. Então, se isso aqui fosse um programinha, essa seria a lógica implementada por trás dessa ideia de preposições e tabela verdade. Ok, agora se eu quisesse demonstrar que, por exemplo, Cláudio é brasileiro e Lucimar não é brasileiro, como que eu demonstraria isso aqui no código? Eu colocaria um til, ou seja, Cláudio é brasileiro e Lucimar não é brasileiro. Aí, se eu fizer essa estrutura aqui, eu vou ter um resultado falso. Por que vai ser falso? Porque a minha condição é que os dois sejam brasileiros. Como um não é brasileiro, o resultado da preposição final é falso. Então, o que é essa lógica de tabela verdade? É você fazer conta com frases, juntando frases com determinados conectivos. Eu não vou me implementar, não vou ir muito a fundo disso, porque como eu falei, a intenção é a gente já partir logo para a programação. Mas a gente tem que entender que aqui nós temos vários tipos de preposições e vários tipos de conectivos. E eu trouxe aqui também uma imagenzinha para demonstrar
melhor como esses conectivos funcionam. Aqui eu tenho uma imagem que demonstra a maioria dos conectivos que a gente vai estar utilizando. Como nós vimos ali, nós temos o conectivo não, né? Que vai ser esse tiozinho representado pelo tiozinho. Aqui, ó, não. Nós temos também o conectivo e, que vai ser representado pelo acento circunflexo. Nós temos o conectivo ou, que vai ser um V, que é a disjunção. Nós temos o conectivo se, então, e nós temos o conectivo se, somente se. Ok, vamos por partes. O tiozinho, negação. O E que no caso é conjunção das duas frases, tem como nome conjunção. Você está juntando as duas frases de uma forma que elas têm que ser iguais para ser verdadeiro. Ou seja, se é verdadeiro, a outra tem que ser verdadeiro para suprir determinada condição. Já o ou, ele é uma disjunção. O que isso significa? Se aqui, ao invés de eu colocar ambos os clientes têm que ser verdadeiros, eu colocaria pelo menos um dos clientes tem que ser verdadeiro. O que isso significa? Aqui vamos trocar esse V, esse acento circunflexo por um V, e aqui o ou. Aqui, nesse cenário, você pode ver que o P é verdadeiro e o P2 é falso, porque ele é negação. Então, essa informação aqui, por mais que ela tenha um falso, que não é verdadeiro, a gente vai ter um resultado verdadeiro. Por quê? Porque no ou, você só precisa que um seja verdade. Que um tenha essa característica de verdade. Não precisa dos dois. Então, aqui nós temos um resultado verdadeiro, mesmo tendo uma negação, aqui em cima. Eu, particularmente, não usei esse sim então ou esse se somente se até hoje. Eu vou dar uma breve explicação aqui, porque realmente eu não cheguei a utilizá-los na programação não. Então vou focar naquilo que eu já utilizei, que é o e, o ou o diferente. Isso aqui também pode ser considerado diferente, tá? Na programação. Então vamos lá, o condicional, que é o se então, será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. O que isso significa? Que ela vai ser falsa quando essa proposição aqui for verdadeira e a consequente for falsa e a próxima for falsa. Então, se aqui eu estivesse utilizando se Cláudio é brasileiro, então Lucimar não é brasileiro. Nessa condição aqui, eu botei o se então, que são os conectivos, nessa condição aqui, a gente vê que será falsa. Então, nessa condição, a gente entende que esse verdadeiro aqui vai se tornar falso, porque a primeira condição é verdadeira e a segunda é falsa, que é o negativo. Já no se somente se, que seria o bicondicional, nós temos que entender que será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Esse se somente se ele é muito específico. Cláudio será brasileiro se somente Cláudio for brasileiro. Ou então, Cláudio não será brasileiro se somente Cláudio não for brasileiro. Então, a gente tem que entender aqui que ela é uma condição que ela só vai ser verdadeira se ambas as preposições tiverem a mesma lógica, ou verdadeira ou falsa. Se botar aqui, Cláudio é brasileiro se somente se Cláudio não for brasileiro, aí ela é uma preposição falsa. Esse resultado final é na hora que a gente junta as duas preposições. Para a gente ter uma noção melhor, você pode ver isso aqui como uma conta. Você vai botar lá uma preposição A mais uma preposição B, e esse resultado pode ser verdadeiro ou falso. É assim que funciona essa lógica de tabela verdade. Mas como eu disse, eu não vou me aprofundar nisso. Eu só quis demonstrar para vocês como isso funciona por cima, para vocês terem uma noção de como isso será utilizado na hora de aplicar num programa. Porque vamos supor, você tem um programinha que você está querendo que o cliente ele só vai acessar a plataforma se e somente se ele colocar a senha certa. Você consegue entender? Essa vai ser a condição que você vai botar lá no seu loopzinho no Java para ele poder ter acesso ao site. Ele só vai conseguir entrar na plataforma se e somente se a senha dele for verdadeira, for certa. Aí é uma condição que vai retornar o verdadeiro, aí o seu programa vai lá, vai aceitar a entrada do cliente, ele vai poder ter acesso. Pode parecer um pouquinho confuso, pode parecer difícil de entender de primeira,
mas com o passar do tempo vocês vão conseguir pegar isso direitinho, tá? Não precisa se preocupar em aprofundar em questões de lógica sobre transforma essas frases negativas em positivas. Cara, isso aqui vai ser só utilizado em questões de prova. Se tu for fazer uma prova aí de concurso, aí eu te indico a estudar isso a fundo. Mas se você quer aprender a programar, não precisa estudar essa tabela verdade a fundo desse jeito. Do ser somente ser assim, então qual condição vai ser verdadeiro, qual vai ser falso. Até porque isso é uma coisa de consulta. Você vai estar lá escrevendo seu programa, pô, se eu botar essa tabela aqui desse jeito, como vai ser? Aí você vai lá e consulta no Google, consulta no chat GPT. Você não precisa ter isso na cabeça, firmado. Só pelo menos o e o ou e o não. Os outros não, os outros são coisas mais difíceis de serem utilizadas. Então assim, você tem essa noção de como funciona, já é ótimo, só ter essa noção. E daqui a gente vai para o diagrama de Venn. Agora que a gente entendeu de uma forma ali bem resumida como funciona a lógica, voltando a falar, a minha ideia de trazer esse conteúdo aqui para vocês é informar de forma resumida como isso funciona. Caso vocês queiram algo aprofundado, existem diversos profissionais que já fizeram cursos bem aprofundados de lógica, como o curso em vídeo do Gustavo Guanabara, dentre outros inúmeros youtubers e professores que fazem esse conteúdo de forma bem aprofundada. A intenção aqui é mostrar o básico para a gente partir para a programação. Na programação a gente vai aprofundando, a lógica não é aprofundada. Ok. Agora que nós temos essa lógica já implementada na nossa cabeça de como funciona, nós temos que entender também como funciona o diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É uma representação gráfica de como aquela lógica booleana de verdadeiro ou falso funciona. Aqui nós temos três tipos principais, que é a união. Por exemplo, se eu tenho dois clientes e ambos são brasileiros, então ambos estão certinhos aqui. Se eu tenho 3 clientes, mas 2 não são brasileiros e um deles aqui é brasileiro, nós temos a intersecção. E nós temos aqui a diferença, que um é brasileiro e os outros 2 clientes não são brasileiros. Ou seja, aqui a gente tem uma representação gráfica daquele modelo de lógica que a gente apresentou lá no nosso slide agora há pouco. Então o diagrama de Venn, ele nada mais é do que uma forma gráfica. Você vai estar representando de forma gráfica, com gráficos, aquilo que você escrever na sua condição. Isso é bom para você ter como demonstrar em slides, tanto para a sua equipe ou para você mesmo pensar, raciocinar como isso está funcionando, demonstrar para possíveis investidores no seu aplicativo, para você demonstrar a lógica, ou também aprender a lógica. Então acaba sendo uma ferramenta muito útil para ser utilizada junto com a tabela verdade para demonstrar uma lógica que você quer implementar em determinado sistema ou em determinada função. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que esse conteúdo básico que a gente entendeu aqui de lógica já é o suficiente para a gente entrar em Java, para a gente aprender passo a passo lá a linguagem Java, a sintaxe, os laços de condição, tudo certinho a gente consegue com essa lógica já na cabeça. Caso você queira se aprofundar para fazer um concurso ou simplesmente para saber mais, você pode estar pesquisando aí no próprio YouTube, que vão ter cursos já bem completos, bem profundos, que não são a minha área em si, né, que é a lógica lá profunda. Então, assim, se vocês quiserem, vocês podem se aprofundar, estudar mais, mas caso, pô, tá bacana, eu quero Java, que a intenção aqui é isso, a gente começar a entender o básico, partir para o Java, partir para o Spring Boot, partir para a programação, partir para mão na massa mesmo. Chega de teoria, vamos para mão na massa. E eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso de lógica. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vou estar deixando aqui o card para o curso da linguagem de Java. Isso aí. Muito bom ter a companhia de vocês e até a próxima aula, que agora vai ser só Java e Spring Boot daqui para frente, viu? É isso. Valeu!